Olá, muito boa tarde. Está no ar a partir de agora mais uma edição do Bom Dia Notícias. E no programa de hoje você vai ver, na série sobre a reserva indígena de Votouro e denúncias que apresentamos, a outra versão da direção do cacicado. Uma reportagem especial mostra o que o cacique tem a dizer sobre as denúncias feitas contra ele pelos próprios indígenas. Também você vai ver no jornal de hoje que um homem que estaria em prisão domiciliar acaba sendo baleado e pede ajuda em um hotel lá em Passo Fundo. Entre os destaques, nós temos que a Prefeitura de Erechim faz um decreto e coloca a cidade novamente em bandeira laranja. Essas e outras notícias a partir de agora no Bom Dia Notícias que está no ar. Boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga, seja bem-vinda a mais um Bom Dia Notícias, obrigado pela sua audiência. E nós já começamos no nosso jornal de hoje mostrando para você a segunda reportagem sobre a reserva indígena de Votouro, lá em Benjamin Constant do Sul. Na outra semana nós mostramos aqui no nosso jornal uma série de denúncias feitas por indígenas lá da reserva contra a direção do cacicado. Entre elas, a utilização de uma cela conhecida como boi preto. Além disso, índios estariam sendo expulsos da aldeia indígena. Para esclarecer esse fato, agora nós vamos conversar com o cacique e com a direção dele. Eles estiveram aqui no Bom Dia e você acompanha a reportagem agora. O cacique, uma mulher que se identifica como sendo responsável pela saúde da aldeia indígena de Votouro, e mais 2 homens que não aceitaram ter suas imagens registradas. O grupo veio até a sede do Bom Dia para responder às denúncias mostradas em uma reportagem exibida há 2 semanas. Nela, índios da aldeia que fica entre as cidades de Benjamin Constant do Sul e Faxinalzinho pedem ajuda às autoridades, alegando que o atual cacicado, além de expulsar opositores da gestão da aldeia, com o apoio de homens armados, realiza prisões em uma cadeia chamada de Boi Preto. Segundo o cacique Darcy Borges, a cadeia de Boi Preto não leva mais este nome, mas o local que, segundo o cacique, foi construído em administrações passadas, segue sendo onde as pessoas ficam detidas pelos índios. O Boi Preto ele já não existe mais, né? Isso aí já foi extinto, esse tal do Boi Preto. Hoje nós temos uma cadeia, ela é uma cadeia normal, né? E essa cadeia que nós estamos utilizando hoje, ela foi construída pelas lideranças passadas. Conforme o cacique, o local não é uma cadeia, e sim Hoje simplesmente ela representa quase como um spa. Mas hoje nós fizemos uma melhoria muito grande nela. Essas imagens foram enviadas pelo grupo do cacique, mostrando o local com chuveiro e vaso sanitário. Neste outro vídeo, é possível ver que realmente pessoas ficam neste local. Segundo o cacique, os presos aqui não são opositores à administração, e sim indígenas que têm outros problemas, como questões familiares, ficando detidos no local por até 3 dias. Essa cadeia, ela vai às pessoas que, assim, brigas de casais, bebedeiras, brigas em bebedeiras, né? É isso que para isso que a cadeia serve, né? É para a gente pegar e botar as pessoas assim, para nós ter um melhor controle dentro da reserva. Ela tem tudo, né? Hoje, né? Hoje tem banheiros para homens e para mulheres. Hoje a alimentação é 3 vezes por dia e muitas vezes até é levado lanche. Hoje as pessoas levam os colchões de casa, né? Os colchões são levados de casa e pelo certo tinha que ser colchonete, como existe no presídio, né? Mas os colchões é de casa e usam o telefone dentro, né? Até mesmo leva um somzinho para escutar lá dentro, né? Então ela não se refere mais a uma cadeia, né? Ao lado do cacique está Noeli de Oliveira,
A indígena se identifica como responsável pela área da saúde na reserva indígena de Votouro. Segundo ela, quem fica preso na cadeia não está em cárcere privado. Então, eles criticam muito a cadeia, diz que é cárcere privado, mas eu não vejo isso como cárcere privado. Mas eles não podem sair de lá de dentro. Não, eles precisam ficar lá, né? Eles precisam ficar lá pelo menos esses 2 ou 3 dias. Sobre as imagens mostradas na reportagem, Darcy Borges explica que elas teriam sido feitas em 2018 na cadeia de Boi Preto. Elas são de 2018, acho que essas imagens que foi feita. Então, naquela época, ela era um pouco mais, né? Mas hoje ela se torna quase, né? Questionado sobre homens armados que se identificam como uma polícia indígena, o cacique explica que eles não são policiais, apenas indígenas que garantem a segurança da aldeia e que a única arma que utilizam são cacetetes de madeira. Armamento, isso aí, durante a minha gestão, isso aí nunca existiu, né? O policiamento indígena sempre existiu, né? Que isso é obrigado a ter dentro de uma reserva, né? O policiamento indígena sempre vai ter que ter, que inclui, né, o policiamento indígena, o capitão, major, tenente, essas pessoas de frente, né? Mas o armamento, hoje em dia, a gente não temos conhecimento. Existe uma espécie de polícia indígena dentro da aldeia, é isso? Isso. E essas pessoas não andam armadas? Não, é só com os cacetetes. Só com isso, só no cacetete. Arma de fogo, arma pesada, isso não existe. O líder indígena também nega a denúncia de que um médico e profissionais da saúde não poderiam trabalhar dentro da aldeia por não concordarem com a atual gestão do cacique. Segundo ele, o médico não foi impedido de trabalhar, mas o cacique confirma que solicitou a transferência do profissional para outra reserva. Para trabalhar, eles não estão sendo impedidos, né? Porque esse aí é um trabalho da CESAI, né? Mas para trabalhar não, porque nós não demitimos, nós não demitimos funcionário. Nós apenas entregamos o funcionário ao órgão responsável, né? Mas eles não estão fora de serviço. Sim, ele foi pegado e entregue aos seus patrões, que é a CESAI e outras entidades, porque ele começou a implicar com os próprios companheiros de dentro do serviço, ali ali do posto de saúde, né? Que ele não concordava com muito trabalho que a equipe fazia, né? Mas então, daí e entreguemos ele para a CESAI, mas a demissão dele a gente não faz, e sim entrega o funcionário. Mas ele não pode trabalhar no posto. Não, porque a gente até mesmo ele já está trabalhando fora. No caso, então, o senhor pediu para que pediu o afastamento dele do local lá. Do local. E a CESAI se manifestou referente a isso? Sim, no entanto que se manifestou que já levou ele, né? Eu não sei onde é que ele está trabalhando hoje, se é Porto Alegre? Acho que é Porto Alegre, já está trabalhando, né? Com os próprios indígenas, né? E a unidade básica de saúde está funcionando dentro da aldeia? Com certeza, está com médico 20 horas hoje. Então nós não temos sem médico, nós temos médico 20 horas diariamente. E temos também o plantão médico, que é em Nonoai. Então fechou as 20 horas ali, depois do plantão médico, depois se acontece alguma coisa, é levado a Nonoai, que é o nosso plantão, que é o hospital que recebe a gente. Noeli de Oliveira explica que não há interferência do cacicado nas contratações de saúde. Eu não sei se os procuradores estão por dentro das mudanças, mas quanto às contratações e demissões dos funcionários da CESAI, não tem como uma liderança interferir. Até porque, para contratar um funcionário pela CESAI da saúde ali, tem que existir um processo seletivo
E o processo seletivo, daí, esse processo seletivo é orientado pelo Ministério Público. Quem coloca os funcionários da UBS hoje é o município ou é a CESAI? É a CESAI. É a CESAI, só que é tudo perante processo seletivo, com realização de processo seletivo. Houve processo seletivo há um mês atrás. Aí foi o pessoal lá que tinha interesse, técnicos, médicos, fizeram. Então tudo legal. Então não tem como o cacique interferir ou demitir nessa contratação se tem um processo seletivo. Quanto aos técnicos, ela explica que a saída deles do trabalho e da aldeia se deu porque eles participaram de um conflito interno e estariam ligados a políticos locais. Eles saíram, né, porque participaram do conflito lá, fizeram todo aquele conflito. E a gente sabe que quando tu trabalha com o público, você tem que se manter neutra, né? Pelo menos até que passe, porque tu sabe que ali são vidas que estão nas tuas mãos. Como você é técnico de enfermagem, você está para atender todos. E não era isso que vinha acontecendo. A política vinha acontecendo dentro da unidade de saúde por esses técnicos que saíram da reserva. Eles foram removidos da reserva, baseado em tudo isso, nos conflitos e por eles começar também, conhecedores das coisas, eles começaram o conflito fazendo campanha política dentro da unidade de saúde. Ainda sobre o médico, ela confirma que o profissional fazia oposição à liderança indígena atual. Ele queria interferir no trabalho da liderança, mas já levando para o lado político também. E nada que o cacique fazia estava bom. Então ele trazia problemas da comunidade, que não era da alçada dele, para dentro da unidade de saúde. Aí ele acabava meio que entrando em atrito com a equipe de saúde. Sobre a denúncia de expulsão de pessoas que seriam opostas ao cacicado, Darcy Borges nega o fato e diz que essas denúncias estão sendo feitas por opositores da gestão que estão dentro da aldeia. Expulsar não. Esse nome expulsar, ele é pesado. Isso aí a gente sabe que é pesado. Mas dificilmente isso acontece, né? E no entanto que se eu quisesse já tinha expulsado essa pessoa, né? Porque se a gente quer, a gente faz. Né? Se tocar de fazer, a gente faz. Mas a gente está segurando isso aí, né? Para não ter mais problema. E que certamente que não vai ter mais problema, né? De acordo com os indígenas, as denúncias e as brigas na reserva ocorrem de forma programada devido ao período eleitoral, pois o atual cacique teria optado por não apresentar apoio político nas próximas eleições. Então, uma liderança tem voz dentro da comunidade. Então, muitas vezes, os políticos, eles apostam na liderança com esse intuito de trazer o povo para eles. Aí, quando quiseram fazer isso com o cacique, ele falou, não, eu sou cacique e não sou político. Aí eles tentaram meses e meses, não rolou. Aí que eles começaram a ver a liderança e o cacique como inimigos. O que acontece quando tu tem que tirar o cacique de circulação? Tu pega um outro grupo que não concorda com as atitudes do cacique de trabalhar, de ser um homem correto, de trabalhar assim pelo certo. Eles usam essas pessoas para fazer um grupo para se levantar contra o cacique, para haver esse conflito, para tentar tirar o cacique. Tirando o cacique, esse grupo assume. Aí esse grupo tem nas mãos a comunidade, que leva todos os votos para os políticos, que é somente isso é o interesse deles. Segundo o cacique, ele não pretende ser candidato nas próximas eleições, mas vai restringir a campanha eleitoral dentro da aldeia. Sobre a política eu sou neutro, né? Eu prometi que nunca ia me meter em política, né? Primeiro, né, eu vim me preparando
há todos esses anos para mim ser um cacique. Não me preparei para ser um político. E sim, vou me preparar no decorrer do tempo, né? Aí vou me preparar. Mas, de momento, a gente não tem interesse em política externa, né? E sim na política interna, né? Candidatos a vereador indígenas têm todo o seu direito. Candidatos a prefeito e vice também têm o direito de entrar dentro da aldeia e fazer sua campanha. Menos candidatos brancos vereadores, né? Que nós já temos nossos, né? Nós temos que tentar eleger os nossos vereadores caigangue para defender nós, né? Então, candidatos a prefeito e vice têm toda a liberdade para fazer campanha lá dentro, né? Candidatos a vereador, brancos, não, porque nós já temos nossos candidatos vereadores índios que estão lá. E, no entanto, são 6 candidatos, né? Candidatos índios. No fim da entrevista, os indígenas fazem um pedido às autoridades para que o Ministério Público Federal, Polícia Federal e outros órgãos visitem mais a aldeia. Não, é só que a gente pede para os órgãos públicos, né, que muitas vezes eles se manifestam ao contrário, né, do que aquilo que está existindo lá dentro, né. Hoje a gente pede, né, a gente não vai dizer nomes, né, mas as pessoas que criticam uma aldeia sobre isso aqui que está acontecendo, eles têm que ir lá. Então a gente pede que a Polícia Federal, o Ministério Público, FUNAI, que a gente está bem desassistido da FUNAI. A gente não está tendo resposta nenhuma da FUNAI. Eu não sei nem porque a FUNAI existe ainda, porque as comunidades todas estão desassistidas. E a gente pede assim, mais acompanhamento, né, nessas aldeias ali, nas nossas aldeias, para não ter esse julgamento assim, sem conhecimento. Eles têm que ver com os olhos deles e entrar lá, né? Porque não é só por denúncia que eles têm que se manifestar, né, os órgãos públicos, e sim entrar lá e olhar, né, ver com os olhos deles, né, o que está acontecendo lá dentro, o que acontece lá dentro. Mas eles só procuram, né, ver em cima de denúncias, aí que eles abrem os olhos, mas eles não estão presentes, né? Presente quem está hoje é o cacique. Então a gente sabe todos os problemas que estão acontecendo, as consequências, né? E as pessoas que criticam uma liderança hoje, eles têm que ir lá, né? Fica lá uns 2, 3 dias para eles verem o que está acontecendo lá dentro, né? Porque hoje a gente não sabe onde fazer a denúncia. Tu vai na brigada, eles te encaminham para a Polícia Federal. Tu vai na Polícia Federal, lá tu tem que esperar horas para ser atendido e talvez nem é. Então, como tá, quem sabe um pouco por causa da pandemia também, mas daí está sendo muito dificultoso para nós registrar qualquer denúncia. Não é só por denúncia que eles têm que estar se manifestando ou até mesmo criticando uma liderança, né? Muito bem, nós seguimos com outras informações da área da segurança pública. E olha, um homem que estaria em prisão domiciliar aqui em Erechim acabou sendo baleado e pedindo ajuda em um hotel lá em Passo Fundo. Olha, um homem foi atingido por 2 disparos de arma de fogo nas proximidades da 7º Céu, lá em Passo Fundo. Ele fugiu em direção à Avenida Brasil na madrugada desta quarta-feira. Segundo a polícia, na sequência, o mesmo acabou quebrando o vidro de um hotel para entrar e pedir ajuda. O homem foi identificado como Ronimar Antônio dos Santos e ele deveria estar em prisão domiciliar aqui em Erechim. Ele foi levado para o Hospital das Clínicas de Passo Fundo em estado grave. A Polícia Civil vai investigar as causas da tentativa de homicídio. E a Prefeitura de Erechim realizou um decreto baseado na cogestão e mesmo sendo que o Estado colocou a cidade e a região aqui de Erechim em bandeira vermelha e a cidade de Erechim voltou para a bandeira laranja. Veja como isso acontece. A Prefeitura de Erechim apresentou no início da tarde desta terça-feira o seu decreto de plano estruturado de prevenção e enfrentamento à epidemia do novo coronavírus, o Covid-19, em que a bandeira em vigor no município passa a ser a de cor laranja até o próximo dia 14 de setembro, baseada no sistema de cogestão aprovada no fim de semana pelo governo do estado.
De acordo com o Departamento de Crise do Estado, a região de Erechim apresentou números nas últimas rodadas para estar em bandeira vermelha, com um aumento de pelo menos 2 indicadores. Porém, segundo os dados da AMAL, o aumento fica próximo aos dados da bandeira laranja, o que faz com que seja permitido a mudança através de decretos municipais. Que quando o Estado sinalizar, e é a situação que estamos vivenciando, quando o Estado sinalizar bandeira vermelha para a nossa região, para a região 16, nós, mediante uma ferramenta que nós chamamos de Plataforma Regional de Monitoramento, no qual sistematiza inúmeros indicadores, nós vamos então utilizar essa ferramenta decretando uma bandeira inferior. No nosso caso, então, bandeira laranja. E o governador Eduardo Leite deve estar aqui em Erechim amanhã, quinta-feira, no período da tarde. Nessa início dessa semana, ele já esteve em Passo Fundo e o principal assunto sobre ele é a reforma tributária. Em Passo Fundo, o governador Eduardo Leite realizou o 5º encontro regional para apresentar a reforma tributária RS. Participaram do encontro prefeitos, deputados e líderes de entidades empresariais da região. O governador destacou que, se nada for feito, dos 2,8 bilhões que o Estado vai deixar de arrecadar a partir do ano que vem, 30% são valores que iriam para as prefeituras. Serão 850 milhões a menos para os municípios, sendo que só na região norte o valor perdido será de quase 61 milhões. A proposta de reforma tributária, que está em avaliação na Assembleia, propõe mudanças e compensações para evitar essa perda e o colapso dos serviços públicos. Nós tivemos até aqui apoio bastante expressivo nas reformas que fizemos, os deputados, e estamos diante dessa que conclui esse ciclo de reformas, que vem desde as privatizações, a reforma do Código Ambiental, a reforma das carreiras da Previdência e agora a reforma tributária, um ciclo de reformas de equilíbrio e de competitividade para o Estado. Vamos fazer rodadas com as bancadas de deputados individualmente, cada uma delas, com os presidentes dos partidos políticos. Temos feito essas rodadas no interior justamente para que as entidades e prefeitos entendam e, diante dos seus deputados, também possam apresentar as suas considerações. Nas próximas semanas estão previstas ainda agendas de diálogo em Santa Cruz do Sul, Uruguaiana, Santa Maria, Pelotas, Bagé, Santa Rosa e Erechim. Muito bem, agora vamos para uma notícia boa. Olha, pesquisas apontam que pelo menos 4 vacinas contra a Covid-19 já estão em fase de desenvolvimento e sendo testadas aqui no Brasil. A expectativa é que até janeiro do próximo ano já exista uma vacina contra o Covid-19. A ideia é que essa vacina comece a ser produzida até janeiro do ano que vem pela Fundação Oswaldo Cruz, vinculada ao Ministério da Saúde. As doses deverão ser aplicadas pelo Sistema Único de Saúde, sem custo para a população. Antes de chegar aos postos de saúde, tanto a vacina de Oxford quanto as outras terão de passar pelo teste rigoroso de qualidade da Anvisa, que avalia aspectos como o tempo de duração da imunidade, quantidade de doses necessárias, além da transferência de tecnologia para que a vacina possa ser produzida aqui no Brasil. Após a conclusão dos estudos fase 3, tanto da vacina Oxford quanto das demais que chegarem a essa fase de conclusão, estará então pronta toda a questão de análise da eficácia, qualidade e segurança a ponto de que seja autorizada uma linha de produção. E olha, um respirador da NASA será fabricado aqui no Brasil. Quem explica melhor pra gente essa informação é a reportagem da TV Brasil. O respirador foi criado no laboratório de propulsão da Agência Espacial dos Estados Unidos, a NASA, que liberou a patente do equipamento para 2 empresas brasileiras, a Russer, de São Paulo, e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, Cimatec, de Salvador, na Bahia. É uma resposta da indústria brasileira no domínio de alta tecnologia e capacidade de produção. O respirador é item essencial nos hospitais que recebem os pacientes com coronavírus.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, já deu um aval para a comercialização do equipamento, que atualmente passa por adaptações nas empresas brasileiras. O projeto agora é começar a distribuir isso no território nacional, onde a gente possa ajudar nesse momento de crise, aí, de pandemia, disponibilizando esse equipamento que é tão importante para salvar vidas. O projeto também conta com apoio financeiro da Embrapi, Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, que investiu no projeto R$530 mil. Estamos desenvolvendo então um projeto Embrapi com financiamento da Embrapi, que trata justamente de fazer as adaptações necessárias para o uso do respirador no Brasil, bem como o acréscimo de algumas funcionalidades adicionais muito importantes. Muito bem, e o governo anunciou a retomada do turismo em todo o país após a queda da pandemia do novo Covid-19. Por isso, novas ações já estão sendo tomadas para incentivar o setor. O Plano Nacional de Retomada do Turismo prevê a proteção do emprego e da renda, sem deixar de lado a segurança dos turistas e trabalhadores do setor quanto à contaminação pelo coronavírus. Nós focamos em 2 itens que estão expostos aqui para vocês. Segurança para o Brasil retomar o turismo, seja segurança da biossegurança, segurança de investimento, segurança na manutenção dos empregos, segurança na estrutura para que a cadeia produtiva do turismo não pare, e empregos é o outro foco, manter emprego e renda. Segundo o governo, a opção da maioria das pessoas neste momento deve ser viagens curtas de carro ou ônibus. E com a chegada do verão, o governo também vai intensificar ações que incentivem o turismo nos destinos com praia e natureza. O Ministério vai destinar R$13,5 milhões para que os estados atraiam os turistas. Ainda segundo o Ministério do Turismo, R$3 bilhões serão destinados para auxiliar o setor da cultura nos próximos meses com a Lei Aldir Blanc. E está sendo preparada a TV Turismo, que vai disponibilizar aulas e cursos de qualificação em 2021. Vamos falar rapidamente de esporte. Olha, o Ipiranga já se prepara para o próximo jogo da Série C. Mas o goleiro David fez uma avaliação da importância da vitória no último fim de semana diante da Tombense. E a gente vê agora como é que fica o Canarinho. Uma vitória muito importante, né, para consolidar os bons jogos que a gente tem feito na competição. Infelizmente, nos jogos fora de casa a gente saiu com empate, mesmo merecendo a vitória por jogar bem, e hoje a gente jogou bem novamente e conseguiu a vitória aí que nos coloca dentro do G4, que é onde a gente quer permanecer durante a competição. Muito bem, mais destaques do esporte, jornalbomdia.com.br para você /esportes. Agora tem um recado importante para você que está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel. Olha, a Solar Imóveis é imobiliário de confiança e qualidade e tem sempre as melhores opções para quem quer uma casa maior, um apartamento com mais espaço ou está procurando o local ideal para colocar sua loja, o seu escritório e, por que não, a sua indústria. Todas as opções você encontra na Solar Imóveis. Visite agora mesmo a Solar na Avenida 7 de Setembro, pertinho da Caixa Econômica da 7, ou então acesse o site solarimóveis-rs.com.br. Só no site da Solar você vê as fotos dos imóveis, as condições de pagamento e a documentação necessária. Tudo o que você precisa saber na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel. Não perca tempo. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Intervalo e já eu estou de volta. Alô, nosso povo caipira de Erechim, Alto Uruguai. Eu sou o Jordano, apresentador do programa 100% Caipira, e eu estou convidando você para assistir o nosso programa todos os sábados, às 8 da noite, aqui pela TV Bom Dia. Você é o nosso convidado. O povo admira, fizemos o que amamos, enquanto for vivo vamos ser 100% caipira. Saiba como acessar o Jornal Bom Dia digital no seu celular e ler a versão diária. Acesse a loja de seu celular. Na barra de pesquisa, digite Jornal Bom Dia. Clique na imagem do jornal. Clique em instalar e aguarde. Após instalar, clique em abrir. Você então poderá adquirir a edição avulsa clicando em mais detalhes. Clique em comprar abaixo de não é assinante. Essa tela irá aparecer. Clique em continuar. Escolha a forma de pagamento. Após a aprovação, clique em baixar e leia o seu jornal Bom Dia digital diariamente.
Mas você sabe o que um prefeito faz? O prefeito é o chefe do executivo municipal. Isso quer dizer que ele chefia a administração da cidade. Cabe a ele elaborar políticas municipais de saúde, educação, habitação. Além disso, o prefeito deve sancionar ou vetar os projetos de lei aprovados pelo legislativo da cidade. A eleição para prefeito segue a mesma lógica da escolha de governadores e do presidente da República: votação majoritária. Em municípios com mais de 200 mil eleitores, a escolha pode ser feita em 2 turnos caso um candidato não alcance mais da metade dos votos válidos no primeiro turno. Nas demais cidades, quem vencer o primeiro turno, independentemente da quantidade de votos, é o eleito. O candidato à prefeitura precisa formar uma chapa indivisível com um candidato a vice, que vai chefiar a prefeitura em caso de afastamento do titular. O Master sempre tem muita oferta. E o cliente Master Mais Vantagens economiza ainda mais. Faça já o seu cadastro e aproveite. Tá no Master, tá em casa. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Em tempos de pandemia, as celebrações da Semana Farroupilha precisam ser em casa. E a TV Bom Dia vai te ajudar, levando a cultura da tradição até você em qualquer lugar. Acompanhe a programação Farroupilha da TV Bom Dia. Ao vivo, no dia 13 de setembro, nossa equipe mostra para você o Churrasco da Cavalgada, organizado pela 19ª Região Tradicionalista, diretamente do CTG Galpão Campeiro, a partir das 11 da manhã. Também no dia 13 de setembro, ao vivo, você acompanha a abertura oficial da Semana Farroupilha, a partir das 4 da tarde. E no dia 17 de setembro, o Bom Dia vai ter live Farroupilha, diretamente do CTG Galpão Campeiro, com o grupo Manotaço e Compasso Fandangueiro. E no dia 19 de setembro, véspera de feriado Farroupilha, você vai acompanhar um programa especial, diretamente do CTG Galpão Campeiro, mostrando a música, dança, culinária, artesanato e muito mais do nosso Rio Grande do Sul, a partir das 7 da noite, aqui na TV Bom Dia. TV Bom Dia, nós somos daqui, tchê! Semana Farroupilha no Bom Dia. Patrocínio oficial do Flô Marcas e Patentes. Apoio Confeitaria Paladar, Bem-Estar Móveis, Dalprá Mobiliário Corporativo e Sicredi Unestados. Para combater a Covid-19, a orientação é não esperar. Quanto mais cedo começar o tratamento, maiores as chances de recuperação. Fique atento. Ao perceber sintomas da Covid-19, procure uma unidade de saúde. E lembre-se, lave sempre as mãos com água e sabão ou utilize álcool em gel. E ao sair de casa, use máscara. Sintomas da Covid-19? Não espere. Procure um médico. Ministério da Saúde. Governo Federal. Antes, a vida era assim. Depois, ficou assim. Agora continuamos nos cuidando e nos protegendo. Continue valorizando a vida. A distância salva no trânsito também. Coloque-se no lugar do outro. Cuide dos ciclistas. Cuide dos pedestres. Cuide de você. Eu me coloco no teu lugar. Detran, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Com essa história de fake news se espalhando, muita gente vem me perguntar: Átila, como que eu faço para identificar o que é fato e o que é fake? Por isso eu resolvi preparar uma espécie de tutorial do que você pode fazer. Primeiro passo: desconfie.
Quando chega uma notícia, principalmente das mais impactantes, procure saber de onde veio. É de algum site conhecido ou um órgão oficial que publicou aquilo? Saiu nos principais veículos de comunicação? Segundo passo, confira sempre. Existem plataformas profissionais feitas para checar o que é fake e o que é fato. Dá uma olhadinha lá para cortar caminho. Terceiro passo, é fato ou é opinião? Não tem nada de mal em compartilhar uma opinião honesta, só não pode confundir com fatos concretos. Quarto passo, se é verdade, compartilhe. Compartilhar informação e conhecimento é sempre positivo. O que não se deve fazer é ofender ou espalhar mentiras, combinado? Se for fake news, não transmita. Justiça eleitoral, a justiça da democracia. Quando o seu dinheiro circula na economia local, ajuda a desenvolver toda a sua região. Participe desse movimento você também. Vamos juntos contribuir com quem é daqui. O Brasil atingiu a marca de 3 milhões de recuperados da Covid-19. São 3 milhões de brasileiros que se trataram e venceram o coronavírus. O Ministério da Saúde lembra, ao sentir qualquer sintoma da doença, o médico deve ser procurado imediatamente. O tratamento, logo no início da contaminação, aumenta as chances de recuperação. Então lembre-se, se estiver com sintomas de Covid, não espere. Internet para jogos, Creral Telecom. Para redes sociais, Creral Telecom. Para estudar, Creral Telecom. Para trabalhar, Creral Telecom. Para se divertir, Creral Telecom. Para os negócios, Creral Telecom. Para a família, Creral Telecom. A internet para o que você precisar. Creral Telecom. Lojas em Erechim, Getúlio Vargas, Sananduva e também agentes autorizados em toda a região. Oi, pessoal. Eu fiquei sabendo de uma campanha pedindo a minha foto na cédula de R$200. Mas, gente, pra ser sincero, todo mundo já me conhece, né? Por isso, eu quero que vocês recebam com o mesmo carinho esse meu primo selvagem, o caramelo do cerrado, o lobo-guará. Ele agora também vai fazer parte do dia a dia de vocês, nessa nova cédula que tem muitos itens de segurança. Tá, eu sei que vocês me amam, mas chegou a hora do lobo-guará brilhar. Cédula de R$200, um novo valor para os brasileiros. Governo Federal. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Ricardo Catani e eu estou passando aqui para dizer que toda semana eu vou estar conectado com você aqui na TV Bom Dia, falando sobre empreendedorismo, vendas e muita estratégia comercial. Vamos abordar assuntos sobre a realidade empresarial, trazendo dicas e muita solução de mercado. Não deixe de assistir, eu espero por você. No Master, o inverno tem sabor que nos une. Ofertas quentinhas para toda a família. Tá no Master, tá em casa. Mas você sabe quais são as funções de um vereador? O vereador faz parte do poder legislativo da cidade. É um representante da sociedade. É ele que elabora projetos de lei que depois vão ser votados na Câmara Municipal. Também é responsabilidade do vereador fiscalizar as ações da prefeitura, principalmente no que diz respeito ao cumprimento da lei e à boa gestão do dinheiro público. A eleição para vereador é proporcional. Isso significa que nem sempre os mais votados conseguem um cargo na Câmara Municipal. Isso porque o Código Eleitoral prevê a aplicação dos quocientes eleitoral e partidário para esse tipo de votação. O quociente eleitoral é o número de votos válidos dividido pela quantidade de vagas. Por exemplo, se na votação para vereador forem confirmados 9.000 votos válidos e existem 9 vagas, o quociente eleitoral é igual a 1.000. Para saber o quociente partidário, é só pegar a quantidade de votos recebidos por todos os candidatos do partido e dividir pelo quociente eleitoral. Nessa mesma eleição imaginária, por exemplo, se um partido recebeu 2.000 votos, vai ter direito a 2 vagas na Câmara Municipal. Essas vagas vão ser ocupadas pelos 2 candidatos mais votados do partido. Saiba como acessar o Jornal Bom Dia digital no seu celular de forma mensal. É muito fácil. Acesse a loja do seu celular.
Na barra de pesquisa, digite Jornal Bom Dia. Clique na imagem do jornal. Clique em instalar e aguarde. Após instalado, clique em abrir. Ao abrir, essa imagem irá aparecer. Clique em login. Digite seu usuário e senha ou faça seu cadastro. Após o login e sua senha aparecerá assim. Clique em mais detalhes e faça o download do Bom Dia digital no seu celular. Nesse minuto, ele está pensando no primeiro carro. Ela pensa em trocar. Eles pensam em reformar a casa. E muitos estão pensando em como sair do vermelho. Tem os que planejam investir no negócio e também nas próximas férias. Seja qual for o seu plano, a Cressol tem o crédito ideal para realizá-lo. Crédito Cressol. Muito bem, estamos de volta com o nosso Bom Dia Notícias. Obrigado pela sua audiência. Nós vamos agora com os destaques da coluna Pente Fino com o nosso colega Rodrigo Finardi. Boa tarde, Finardi. Boa tarde, temos 2 páginas hoje. Vamos Verdade, hoje é uma coluna bem grande. A gente começa com o destaque dos progressistas aqui em Erechim. Não, isso aqui já foi gostar no final de semana. Eu tive que fazer toda uma readaptação para poder registrar no jornal, né? Na noite de sexta-feira, antes de começar o feriado, o PP se reuniu, os progressistas. Eu tinha divulgado aquela briga que deu, que bateram na mesa tudo e foi uma reunião mais calma. E ali praticamente 90% ficou definido que a Marinês é a candidata a vice-prefeita deles. Muito bem. Ter mais reunião essa semana. Aí no dia 7 de noite, depois o Paludo ligou para o dono Palhoça do PL, estou sendo bem rápido aqui para quem quiser ler com detalhes, dizendo que estava aceito e marcaram uma reunião e estiveram lá, junto com a Marinês e eles para tentar trazer mais partidos. E no lugar da semana vão trazer mais informações. Tudo bem, tem mais destaques. 2 dias que prometem fortes emoções, nós teremos reviravoltas. Teremos reviravoltas? Faço questionamento. Né? Que eu acho que pode ter. Eu vou explicar no fim. Aqui eu fiz o levantamento de todas as convenções, que vale para todos nós, né, que vamos ter que acompanhar as convenções. Então, a maioria dos partidos vão fazer dia 15 e 16, terça e quarta-feira da semana que vem. Então, tem a data que todos os partidos vão fazer suas convenções municipais. E será que temos reviravolta? Que sempre promete fortes emoções nesses dias finais das convenções. Olha, o Depolice volta de Brasília com convicção para concorrer a prefeito. Ele esteve agora no feriado lá e no sábado teve a Convenção Nacional do PRTB, com gente do país inteiro, com o Levi Fidelis, José Fidelio da Cruz, que é o nome dele. José Levi Fidelio da Cruz, que é o nome desse cara. Que é presidente nacional do PRTB, que está tentando trazer ele para Erechim. E lá, a maioria das pessoas que estavam lá, o PRTB vai com chapa pura, em todo o país. Então ele votou mais convicto ainda e tem que abrir quem é PSL, quem não é, quem vai sair. E 2 deputados no estadual e federal do PSL abriram apoio para o Thiago Depolice, que quem é quem? O Sanderson, o Biratã Santos Fidel, que é natural de Erechim, e o Tenente Coronel Zu, que foi o maior votado de uma eleição no Rio Grande do Sul. Então aí, vamos ver, ele disse que não vai abrir mão, que vai até o fim, vai concorrer nem que for com chapa pura. E essa zebrinha é conhecida, hein, Finardi? O destaque: é possível 40 anos depois termos uma nova zebra? O que é isso, cara? A história de Erechim mostra que lá nos anos 70, em meados dos anos 70, 76, um grupo de jovens de Erechim estava cansado com os políticos antigos, que não tinham espaço e não tinham coisa. E esse grupo, comandado por Eloy Zanella, que tinha 33 anos na época, criaram um grupo de jovens e botaram o nome de Zebra, alusivo àquele que tinha no Fantástico, lembra, quando dava rodoviária esportiva, e deu zebra, quando o Azarão ganhava uma partida. Né? Quando ganhava uma partida. E ganharam a eleição. E deu zebra. Passados esses mais de 40 anos, a gente vê que as mesmas pessoas continuam comandando a política de Erechim. Será que podemos ter zebra? Só faço uma analogia com o passado e hoje. Se essas pessoas que peitaram lá atrás os antigos, terá os jovens que irão peitar os jovens que são antigos hoje. Essa é a questão. Muito bem, vamos passar porque nós temos mais destaques. Choque de gerações, né? Não querem rezar na cartilha dos velhos. Os novos não querem. Essa aqui é uma questão que eu estou analisando tão assim profundamente essas eleições. Diante disso aqui, mas isso aqui... Cara, eu acho que essa eleição está sendo um choque de gerações. Vendo nas reuniões, os mais velhos com os mais novos, eles não conseguem se comunicar de uma maneira clara. E os jovens não querem mais cantar na cartilha dos jovens. Por exemplo,
Em jogo, histórias já escritas e as outras histórias a serem escritas. Os jovens políticos, como se vê os seus movimentos, querem fazer dessa eleição um divisor de águas e não esperar mais tempo para ter seu espaço na política local. Isso é uma análise que eu faço, ninguém precisa concordar, mas eu vejo como um choque de gerações nas mesas de negociações. Muito bem, assim como foi lá na década de 70, estamos Exatamente. passando por uma nova fase. E olha, no fim de semana nós tivemos convenções de partidos, decisão de pré-candidatos a prefeituras e vereadores em várias cidades. E nem podemos ainda publicar tudo, que tu tem que buscar, nem tudo tu recebe, nem tudo tu sabe, então tem que falar com as pessoas. E então, no decorrer da semana, eu vou te divulgando todos que eu conseguir as informações do município. Independente dessa situação ou oposição. É o nosso verdade. dever noticiar, né, Leandro? Quem vai ocorrer, sem preferência. Barra do Rio Azul, o que se esperava se concretizou, né? Consenso novamente na prefeitura. Um consenso caiu ali, ó, tu é progressista, PT, PDT, PSB, todo mundo junto. E eu conversei com só vão concorrer à vereança, tem a disputa para vereador. A prefeito está definindo que o Marcelo Arroyo, o atual prefeito, vai à reeleição pelo consenso da população. Conversei com ele rapidamente e ele me disse: a união e a maturidade das lideranças para o desenvolvimento do paz e prosperidade de Barra do Rio Azul. Ele disse a coluna, isso que eu falei com ele ainda no sábado à tarde, logo depois do término dessa convenção. E em Itatiba do Sul vai ter a oposição uma chapa também. Claro, no dia 31 de agosto, pelo dia, a Frente Popular, que é formada pelo PT, PSDB, Cidadania e PDT, já oficializaram o Polaco para prefeito e o Célio para vice. Agora, nesse feriado 7 de setembro, foi a vez da oposição montar um grupo com vários partidos. Juntaram PL, PSDB, PTB, PP, PSB e MDB. E o Inídio Munari, do PL, é o candidato a prefeito, e seu vice será Josimar Sniqueloto, que é do PSDB, que está aqui juntamente com o Paparico Bach, que é o deputado estadual ali do PL, que tem um candidato do seu partido a prefeito, aliás, lá também. Acho que faz 5 gestões que esse grupo está no poder, o pessoal tenta tirar quem está no poder. E nós temos também definição já em Ponte Preta de 2 chapas, situação e oposição. Cara, eu já tinha... Aqui, ó, cara, isso aqui já estava, por exemplo, na primeira foi no sábado. No sábado, a oposição lançou os nomes do Gelcir Grezelli, dos republicanos para prefeito, e Aldo Rode, progressista, para prefeito. Neste grupo, ainda tem mais partidos daqui da matéria, tu vai ver. E no domingo 6, o que já estava acertado, só faltava homologar, é a candidatura de Josué Fernando Griselli. Então é o Griselli contra o Griselli e o Griselli, que nossa, é diferenciado. Para prefeito, e Elzio Carlos Valduga para vice. Então daqui as duas convenções... Ah, porque eu em cima e embaixo? Se alguém reclamar... Sábado e domingo. Sábado e domingo. Até isso o pessoal reclama. Olha, Pai Filho, MDB, PDT e progressistas vão juntos para a disputa. É, só tenho dificuldade para pegar a informação, não tinha foto, eu fui nos Face particular deles para buscar tudo. Foi feita uma reunião da MDB, PDT e progressista e indicar então o nome de Gilmar de Campos, MDB, ele que é arquiteto agrícola, empresário, tudo, e a professora... Jaqueline Conte, é Jaque Conte como vice, né? Essa chave para enfim. Muito bem, tá aí as chapas, amanhã tem mais, eu vi que lá no... Ah, tem mais gente ainda. Tem mais, né? Olha, tem mais gente aqui, vamos falar para baixo. Aqui de Erechim agora, e essa informação que está dando bastante repercussão, porque o Partido dos Trabalhadores deve ter um candidato com ou sem com aliança aqui em Erechim. Aquela coisa, o PT já tinha definido que não teria candidato, aí houve a pressão nacional, estadual, por uma resolução nacional passada por Estado para os municípios, que cidades com mais de 100 mil habitantes com TV teria que ter candidato. O que é? Para postar suas ideias, nem sempre vai vencer, ele sabe disso, mas já preparando a eleição de 2022. E quando daí foi mudar a semana passada, para eles terem candidato, abriu uma negociação com o PDT, a possibilidade de ser vice do Marcos Lando, que ainda depois vou falar dele também. Só que eu conversei ontem com o presidente, o Alderio Odra, e disse que não evolui essa conversa, está muito... Não vai, deixando para o final, e o PT nunca deixa para o fim. E ele me botou assim, ó, iremos ter candidato com ou sem aliança de Erechim. E o nome preferido é do Alvenir Antônio de Almeida, ele é advogado, talvez um cara que não é conhecido por grande público, mas dentro das fileiras do trabalho do sindicato ele é conhecido. Mas por quê? É um cara que não concorre a vereador, eles não querem, digamos, colocar um outro nome que vai concorrer a vereador para, quem sabe, perder uma cadeira no Legislativo. Mantém Lucas, mantém os candidatos concorrendo à reeleição e põe um nome para marcar a posição. Um advogado que sabe falar, sabe a defesa do PT, pode fazer parte desse processo e marcar a posição. Olha, pode ser que não confirme, mas está aqui feito. Essa aqui é um... Vamos esperar para ver, já tem a convenção do PT, né? Qual o caminho do PDT e do PSDB?
A cidade se pergunta. Por quê? Quando o Schmitt ganhou, tinha lá PL, tinha PRB, que agora é Republicanos, tinha vários partidos. E devagarinho eles foram deixando o governo. Sobrou praticamente o PDT, o PSDB e os progressistas. Mas os progressistas indo lá com o PL, que já saiu por primeiro, o que acontece? Sobrou os dois. Eles quase não conversam, PDT e PSDB. Então, vamos ter 4, 5 candidaturas. Aquela coisa que eu estou falando parece que está se formando isso. Em vez de se afunilar e a gente começar a ter cada vez mais decisões, parece que cada vez cresce mais essa árvore. Para ter uma ideia, o Grau, acho que foi no dia 7 à noite, teve uma reunião, o PDT e o MDB. O PDT apoiar o MDB, que é a oposição. O PSDB aguarda o do Thiago. O Thiago disse que, como a convenção dele é dia 12 e a do PSDB é dia 16, se não dar a decisão para ele até dia 11, que o Beto vai ser vice dele, outro nome, ele larga de mão o PSDB, ele vai por conta. O PSDB não vai dar essa letra 4 dias antes da convenção, se ele teria marcado antes. Olha, confusão. Então, os dois partidos dos cargos eleitos da prefeitura, que é PSDB e PDT, vivem um período difícil nesse momento. Com quem estar junto? Eles podem estar junto, podem. Olha, existe uma corrente muito forte, por mais que eu escreva, por mais que ele tenha falado, tem gente que acha ainda que Luiz Schmitt, na última hora, acabe concorrendo. Aí pode desarmar outras candidaturas e daí vai na chapa, na reeleição, ele com o Holanda. Aguardar para ver, né? Então, esse é o tipo de coisa que... E eu tento falar com ele todos os dias e não consigo informações, ou não tenho informação para me dar. Tento falar com os presidentes, eu falo com o prefeito, quem dá as letras é o presidente do PSDB, eu falo com o presidente do PSDB, ainda tudo indefinido. Cara, é nebuloso. Tá complicado. É nebuloso, eu não consigo entender ainda isso aqui. Olha, vamos ver aquilo que todo mundo fala. Uma Será semana. que poderemos ter Schmitt na reta final? Uma semana, hein? Uma semana. Dia 15 e dia 16 Iremos são as acompanhar definições. de perto tudo isso, né? Muito bem, tá aí, ó. Gente, mais informações no site jornalbomdia.com.br/coluna Pente Fino. Já tem mais detalhes de convenções da região. Vai estar lá a coluna também de amanhã, né, Fernandes? É isso aí por hoje? Vou ver se vai ser uma ou duas, não sei ainda, né? Nós temos o Eduardo Leite, amanhã governador. Bastante coisa para acontecer amanhã. Aliás, primeira vez que ele vem para Erechim desde que se elegeu. Ele veio alguns minutos no segundo turno. Ele veio outra vez, até ele esteve aqui na entrevista para nós, tanto para o jornal, para a TV, esteve aqui. Depois veio na inauguração do diretório, assim, numa passagem relâmpago, ficou 1 hora e foi embora e nunca mais veio. Então ele está voltando aqui para explicar o quê? A reforma tributária, os impostos, que ele vai ter que ter muito apoio para isso passar na Assembleia. Vai dar muito pano para manga, mas nós vamos ali para frente, porque é aumento de imposto. O Rio Grande do Sul já tem uma carga tributária muito alta. Só que nós não podemos diminuir a nossa competitividade, que já é baixa perante outros estados da nação. Essa é a questão que eu vou questionar lá. Nós queremos tirar o Rio Grande do Sul para salvar o Estado, ele penaliza a iniciativa privada. Essa é a minha pergunta. Dá adiante o que eu vou fazer no dia lá. Né? Nós vamos acompanhar e olhando, vamos estar lá com ele. Vamos acompanhar. Beleza, obrigado, Finardi. Até amanhã. Até amanhã. Agora nós vamos com o comentário do Igor Miller. Te liga porque opinião você também vê aqui. Eu falo repetidas vezes aqui sobre a questão da importância da agricultura familiar e acho que não é à toa e é bem significativo isso, porque quando a gente vai no mercado e encontra os preços dos alimentos caros ou numa escalada de aumento de preços, isso começa a assustar a todos, indistintamente, porque a alimentação é um bem básico para a sobrevivência. E muitas pessoas vivem com o mínimo possível, com o salário mínimo. E quando os alimentos sobem, isso fica quase que inadministrável. Quer dizer, não se consegue equalizar os gastos, os custos disso, e as pessoas têm que começar a se privar de ter determinados tipos de alimentos, ou trocar, ou restringir, enfim, tem que fazer toda uma manobra para conseguir ter um mínimo em casa. E é o que nós estamos vendo nesse momento. Então, a única forma, a gente fica
sempre fica alheio a esses assuntos até o momento que eles não nos batem a porta. E quando eles batem a porta, aí a luz já está mais do que vermelha. Então a única forma, e repetidas vezes já se disse isso, é investindo nesse setor, nesse segmento. E por outro lado também, existem vários fatores para várias explicações aí pelos altos preços da comida. Quer dizer, a exportação excessiva dos alimentos também para fora do país, né, que ficou atrativo no momento, e cada vez mais a gente vê uma quantidade muito grande de comida produzida no Brasil, seja em grãos ou em alimentos beneficiados em proteína, indo para fora do país, devido aos valores que se pagam aí fora. E isso tem um reflexo sem nenhuma dúvida, vai ter um reflexo que já está tendo. No final do ano passado estava escasseando quase o fornecimento de carne aqui na região. Um lugar que nunca ninguém ia imaginar que ia faltar carne. Mas devido ao excesso de exportação de carne, estava sendo dificuldade em os fornecedores em abastecer os mercados locais. E aí vem também o papel do governo. Quer dizer, o que é mais importante nesse momento? É claro que precisa se montar e ter um comércio, não dá para se eliminar completamente a exportação de produtos de um país, de uma região, enfim. Mas o que é mais importante nesse momento? É continuar levando comida para fora do país e ver os preços aumentarem internamente e deixar a população passar necessidade. O que é mais importante? O que o governo tem que fazer numa hora como essa? Porque ele tem condições de intervir nessas questões. Comprar comida, enfim, qual que é a estratégia que será utilizada? Deixar como está? Certo é que quanto menos atenção se der para quem produz a comida no país, mais essa realidade vai ficar latente e visível, e pior, vai ficar criando efeitos, levando efeitos, quer dizer, para as pessoas. As pessoas vão sentir muito, porque não tem como, não existe como a gente viver sem comida. E até então, a gente tinha uma situação razoavelmente confortável nesse quesito. A pandemia trouxe uma situação muito complicada, sim, sem dúvida nenhuma, mas ainda assim nós temos uma estrutura produtiva muito forte, muito atuante, e que ela precisa de atenção, mas que o governo também tem que participar desse processo. Não dá para simplesmente ignorar o fato de que isso está acontecendo. E acho que é um assunto bem sério, que requer uma atenção urgente, porque para desestruturar uma cadeia é muito simples. Agora, para montar ela novamente e fazer com que ela produza e dê os efeitos, produza e dê o resultado necessário que a gente precisa, aí que eu acho que é complicado. E nós já temos uma cadeia produtiva de alimentos muito presente, mas tem que ajustar os pinos e saber o que é prioritário. Alimentar a nossa população, ter um alimento disponível para a nossa população, ou continuar mandando comida para fora do Brasil sem nenhum critério. O que o governo vai fazer daqui para frente? Esse é um assunto que nos preocupa a todos. É isso aí.
Muito bem, seguimos com o nosso Bom Dia Notícias com as informações de Erechim e da região do Alto Uruguai Gaúcho. E agora nós vamos aos destaques do Bom Dia impresso e digital da edição de hoje, desta quinta-feira, quarta-feira, né, Marcão? Olha, tá na capa. Cogestão é aprovada e protocolo regional fixa na bandeira laranja. Os destaques da coluna Pente Fino com o Rodrigo Finardi falando sobre as convenções partidárias aqui na nossa região. Além disso, nós vemos também a opinião na página 4 e na 5, cogestão aprovada e protocolo regional fixa a bandeira laranja no Alto Uruguai. Na página 6 você vê o fato da foto e na 7, comercialização de frutas chega a reduzir em 50% aqui na nossa região. Na 8 tem a opinião do leitor e na 9, município dos Ervais Nativo e das Azaleias, é Erval Grande. Além disso, nós temos os classificados do Bom Dia, o caderno de variedades e na segurança, mulher é agredida no rosto com golpe de machado em Nonoai. Na contracapa, o destaque é a comemoração e homenagens no Colosso da Lagoa, no Ipiranga, que completou 50 anos o estádio do Canarinho. Muito bem, outras informações, jornalbomdia.com.br para você. Vamos agora com as informações da previsão do tempo. Áreas do sul do país acumularam grandes volumes de chuva em 24 horas. Das 11 da manhã do dia 7 às 11 da manhã do dia 8 de setembro, a região de Morrinhos do Sul, no Rio Grande do Sul, acumulou 172,8 milímetros de chuva. Já a região de Terra de Areia, também no estado gaúcho, acumulou 155,8 milímetros de chuva neste mesmo período. A circulação dos ventos de um sistema de alta pressão atmosférica que está sobre alto mar na altura da costa do sul do país e a aproximação de uma nova frente fria que está sobre o Uruguai vão favorecer a formação de instabilidade sobre áreas do sul do país nesta quarta-feira. Nesta quarta-feira, a previsão para o litoral gaúcho é de muita nebulosidade, poucas aberturas de sol e chuva em alguns momentos do dia. No leste de Santa Catarina e litoral do Paraná, deve apenas garoar. Já no interior paranaense, no oeste de Santa Catarina e na região de Uruguaiana não tem previsão de chuva e o sol predomina. O sol aparece entre muita nebulosidade na região de Curitiba. Nas demais áreas do sul, a previsão é de sol pela manhã e pancadas de chuva entre a tarde e a noite. Na região de Bagé, deve chover apenas no período da noite. Já na região de Santa Maria e de Porto Alegre, as pancadas podem ocorrer a qualquer hora do dia, intercaladas com boas aberturas de sol. No centro-norte paranaense, a umidade relativa do ar vai variar entre 21% e 30% nas horas mais quentes do dia. A situação é de alerta, com risco de chuva com até forte intensidade e raios na região de Porto Alegre e Tramandaí, no litoral norte gaúcho. Já na região de Santa Maria, Passo Fundo e Caxias do Sul, tem risco de chuva com até moderada a forte intensidade, mas que deve ser localizada e também pode vir acompanhada de raios. No litoral gaúcho são esperadas rajadas de vento de até 70 km por hora. A mínima prevista em Porto Alegre e Curitiba é de 16, a máxima é de 24 graus, mínima de 18 e máxima de 21 graus em Florianópolis. Nos próximos dias, os maiores volumes de chuva vão se concentrar sobre o sul catarinense e áreas do centro-leste e sul gaúcho, onde os volumes devem variar de 50 a 100 milímetros acumulados. Nas áreas em branco do mapa, tem pouco ou nenhuma chuva prevista. No leste e sul do Paraná, áreas do norte-oeste catarinense, noroeste e oeste gaúcho, os volumes não vão ultrapassar os 20 milímetros e nas demais áreas da região, os volumes devem variar entre 20 e 50 milímetros acumulados. Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. O programa de hoje está ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência. Você pode rever esses e outros programas no site do Bom Dia, www.tvbomdia.com, jornalbomdia.com.br, tá bom? Um abraço para você, tudo de bom e eu te encontro amanhã, quinta-feira, com outras informações. A semana que tá confusa aí. Obrigado, um abraço para você, tudo de bom e até mais. Tchau, tchau.